O Superman é um dos seres mais poderosos de toda a DC Comics e é ligado a toda a esperança multiversal. E enquanto houver esse sentimento de esperança, o Superman vai conseguir se fortalecer para superar os seus inimigos. Mas é fato que ele é um kryptoniano e, como outros membros da sua raça, ele tem certas limitações e existem seres que podem superá-lo. Contanto que nada de extraordinário aconteça, o Superman conta com alguns vilões que podem vencê-lo no mano a mano, e são esses que vamos ver no vídeo de hoje, começando com o Superman Cyborg. De todos os grandes vilões de Superman, o Superman Cyborg é um dos mais esquecidos e é uma pena, já que ele é um dos melhores de todos os tempos. Coitado até teve uma adaptação em um dos muitos filmes que adaptam os Novos 52, mas foi um dos mais fracos. Já nas HQs, Hank Henshaw era um astronauta da NASA que durante uma missão espacial foi exposto a uma tempestade solar que danificou sua nave e afetou a ele e a sua tripulação. Ao retornarem para a Terra, os membros da tripulação sofreram mutações fatais, levando Henshaw a culpar o Superman pelo ocorrido, simplesmente porque o Superman não estava disponível para salvar todo mundo. Antes do seu corpo se desfazer pelos efeitos da radiação, Henshaw conseguiu transferir a sua consciência para a matriz de nascimento que trouxe o Superman de Krypton para a Terra. Graças a isso, ele criou um corpo idêntico ao do Superman, mas com partes cibernéticas, tornando-se o Superman Cyborg, ou simplesmente Super Cyborg, para facilitar. Inicialmente, ele realizou ações heróicas, como salvar o presidente dos Estados Unidos de uma tentativa de assassinato, o que levou a Casa Branca a reconhecê-lo como o verdadeiro Superman. Mas ele na verdade queria destruir a reputação do original e conquistar a Terra, chegando a destruir Coast City, em parceria com o vilão Mongul. Mas quanto aos seus poderes, ele possui uma combinação de habilidades kryptonianas e cibernéticas que o tornam um adversário que supera um homem de aço. Graças ao seu corpo construído com tecnologia e genética kryptoniana, ele possui habilidades semelhantes ao Superman, como super força, invulnerabilidade, visão de calor, visão de raio-x, super audição, sopro congelante e capacidade de voar. Como um ciborgue, ele pode interagir e controlar sistemas tecnológicos, permitindo que se conecte a computadores e redes, além de se adaptar às diferentes tecnologias. Sua consciência pode ser transferida para diferentes máquinas e dispositivos, tornando o personagem praticamente imortal enquanto houver tecnologia disponível para abrigá-lo. Mesmo na sua forma padrão, o Superman já admitiu mais de uma vez que ele é um pouco mais forte e mais rápido que ele. E quando os dois batem de frente, o Superman já admitiu que prefere acabar o mais rápido possível, justamente para não dar chance do Super Cyborg se sobressair. Isso pensando na forma base. Se ele for para algum planeta mais avançado tecnologicamente, ele pode se atualizar e ficar ainda mais poderoso. E isso já aconteceu quando ele foi em Apokolips e pegou a tecnologia de lá. Então o personagem merecia muito mais destaque do que ele tem atualmente. Mas continuando com a lista de hoje, em segundo eu coloquei HL. E aqui eu não tenho certeza se fala HL ou Hell. Eu vou falar HL porque é o que eu acho que é o mais correto. Mas se não for, pode deixar aí nos comentários que num próximo vídeo eu corrijo isso. Mas enfim, HL foi um aluno de Jor-El, pai do Superman, e escolhido para ser o primeiro piloto de teste de Krypton em séculos. Bom, pelo menos foi essa a história inicial que foi apresentada do personagem, mas não é bem assim não. Na verdade, ele é um clone de diversos kryptonianos, o que era ainda pior, já que clonagem era algo proibido em Krypton. Ele chegou à Terra 27 anos depois da destruição do planeta, com o objetivo de voltar no tempo e impedir a destruição do seu planeta natal, independentemente de como a Terra seria afetada com isso. O personagem acabou encarando toda a Liga da Justiça e mais alguns outros heróis, e no final de tudo, ele ficou em coma. E após 6 meses, ele percebeu que tudo que ele acreditava era uma mentira. Suas memórias em Krypton eram fabricadas e isso o deixou completamente louco. Claro que isso aqui foi só um breve resumo. O importante do personagem é que ele é insanamente poderoso fisicamente. O lance é que ele atravessou o universo absorvendo a energia de diversas estrelas e até mesmo buracos negros, ganhando poderes acima de qualquer outro da sua raça. Só na base da força, ele dominou facilmente o Superboy, que estava vencendo contra a qualidade do Superman, e ao jogá-lo no chão isso quase o deixou inconsciente, e a Supergirl, quando tentou atacá-lo, nem o tirou do lugar e ainda machucou as suas mãos. Isso sem contar os seus outros poderes que não são o foco aqui do vídeo, como teletransporte, poder alterar o seu tamanho, manipulação do tempo, projeção de energia e por aí vai. Esse é o tipo de personagem que perde com o roteiro forçando bastante a favor dos heróis, porque nem a equipe inteira da Liga da Justiça estava dando conta. E para finalizar com os kryptonianos, não dá para deixar o Superboy Prime de fora da lista, né? Ele é uma versão alternativa do Superman originário da Terra Primária, um universo paralelo onde não existiam super-heróis ou pessoas com superpoderes. Não apenas isso, o Superman e outros heróis eram para ele e o restante do seu mundo personagens de quadrinhos. A história do Superboy Prime é parecida com a do Superman, enviado à Terra a partir de Krypton pouco antes da destruição do planeta. Ele foi adotado por Jerry e Naomi Kent, que deram a ele o nome de Clark em homenagem ao Superman dos quadrinhos. Durante muitos anos, esse Clark viveu uma vida normal, até que em uma noite de festa, ele se fantasiou de Superboy e os seus poderes despertaram. E isso tudo durante a crise nas Infinitas Terras. Graças à bagunça multiversal que estava acontecendo, ele conheceu o Superman original e todos os demais heróis, mas teve sua Terra destruída e foi isolado da realidade após a crise, onde enlouqueceu e se tornou
tornou um vilão. O Superboy Prime tem todas as habilidades básicas de um kryptoniano, mas seus poderes são significativamente mais elevados em comparação com a maioria. Ele tem um dos feitos mais famosos das HQs, quebrando a parede da realidade, a mesma que nem se mexeu com os golpes do Superman da Terra 2, o Superman da Era de Ouro. E aproveitando que eu falei desse Superman, ele e o Superman da Terra 1 se juntaram para tentar vencer o Prime, e não só apanharam, como o Superman da Terra 2 foi morto pelos golpes do Prime. Outro que quase foi morto no soco foi o Superboy do universo tradicional. Ele estrangulou o Guy Gardner e quebrou o braço do Hal Jordan. Sem contar que na guerra contra o Sinestro, ele lutou ao lado dos vilões e encarou Dax Samitan, Sodan e At com a força de Ion e saiu vencedor. Depois disso foi lá e encarou um exército inteiro de heróis, incluindo os Guardiões do Universo. Esse é um dos personagens mais consistentes de toda a editora, sempre sendo forte e capaz de encarar todo mundo e sair por cima. Um verdadeiro monstro. Mas continuando com a lista de hoje, em quarto lugar eu coloquei o Mongul. E no vídeo aqui no canal falando sobre os personagens da DC que deixaram de ser temidos, Mongul é um dos que mais me deixa revoltado. O personagem não só era poderoso, como também imponente, e atualmente ele apanha de graça. Literalmente tem um quadro do Superman encontrando ele do nada e o derrubando com um único golpe. Mas falando um pouco sobre ele, Mongul era um poderoso conquistador alienígena que havia sido deposto do seu trono por uma revolução. Para tomar de volta o seu poder e expandir o seu domínio, ele almejava uma arma suprema conhecida como Mundo Bélico. Esse que é um gigantesco satélite bélico capaz de devastar planetas inteiros, e para ativar essa arma, Mongul necessitava de uma chave de ignição que estava sob a posse do Caçador de Marte. E bom, aí o resto é história. Uma coisa levou a outra e o personagem virou um vilão do Superman e de vez em quando encarava toda a Liga da Justiça. Em uma das clássicas HQs do Superman, ele deu de cara com a Mulher Maravilha, e quando eles tentaram lutar, ela machucava suas mãos ao socá-lo, e ela só não morreu nessa batalha porque o Superman apareceu para salvá-la enquanto ela apanhava. Mas ela não é a única. O Caçador de Marte já o atacou e não deu em nada, caindo logo depois de receber o primeiro soco. Sua força era capaz de destruir planetas, e ele já foi capaz de derrotar o Superman. Não com a mesma facilidade que os demais que comentei, mas derrotou e conquistou a sua entrada aqui no vídeo. Infelizmente ele não é nem sombra do que ele já foi um dia, mas as memórias da sua versão mais forte sempre ficarão vivas enquanto eu produzir vídeos nessa plataforma. Pode ficar tranquilo, Mongul. Mas apesar de eu gostar bastante do personagem, vamos continuar na lista falando do quinto, que é o Lobo. Esse que é um dos personagens mais queridos da DC. O Lobo é originário do planeta Kizarnia, uma sociedade utópica e pacífica, onde o Lobo se destacou desde cedo por ser um único violento e rebelde. Ele criou uma doença letal e exterminou toda a sua raça, tornando-se um único Kizarniano sobrevivente, passando a atuar como mercenário e caçador de recompensas intergaláctico. Ele apareceu pela primeira vez em 1980 e no primeiro encontro entre ele e o Superman foi humilhado como se uma criança estivesse tentando lutar contra um elefante. Bom, eu vou ignorar essa luta já que aparentemente o Superman estava enfraquecido nessa época, mas não faltam feitos para o Lobo para colocá-lo aqui. Em um dos seus muitos combates físicos com o Kryptoniano, ele o surpreendeu ao socá-lo e fazer o Superman sentir dor, algo que ele não é acostumado. Lembrando que em uma luta entre os dois, o Homem de Aço não consegue feri-lo de verdade. Isso porque o Lobo é capaz de se curar mais rápido do que o Superman consegue machucar. Logo a vantagem é toda do Kizarniano. Mas como eu mencionei antes, eu vou focar só na força bruta nesse vídeo, então isso entra mais como um detalhe mesmo. Ele já venceu a Supergirl em uma queda de braço e riu dos socos do Shazam, seres do mesmo nível de força ou similares a do Homem de Aço. E por fim, foi capaz de derrubar o Superman controlado pelo vilão Eclipso. Mais uma prova de que ele tem a vantagem sobre o personagem, entrando aqui para a lista de hoje. E voltando a falar de personagens que são esquecidos, o Superman composto é um vilão que combina as habilidades do Superman e do Batman, junto com alguns poderes dos membros da Liga da Justiça. Esse aqui é outro que eu fico muito triste por não ser mais conhecido, e eu consigo muito ver esse vilão nos filmes do James Gunn. Ele foi uma obra do Dr. Evil de criar um dos seres com os poderes da Liga da Justiça antes de criar o Amazo. Ele reuniu o DNA dos membros da Liga da Justiça e criou vários clones com seus poderes. Esses clones acabaram morrendo, então Evil os enterrou e rotulou o experimento como um fracasso. Mas um desses clones sobreviveu, roubou 2 trajes do Batman e do Superman e os costurou juntos para usar. A sua aparição é bem breve, mas do pouco que ele apareceu, ele segurou e sufocou o Superman, se mostrando mais rápido e mais forte que o original. Quando o Kryptoniano tentou atacar o Caveira Atômica, ele segurou os golpes do personagem sem problemas, o que prejudicou muito o Superman na luta contra o vilão, aliás. Levantar navios e destruir a Batcaverna eram coisas simples para ele, e foi derrotado porque não entendia o que ele era e tirou a própria vida se rasgando ao meio. Algo relativamente brutal, mas bem condizente do que estava sendo apresentado do personagem até então. E indo para um bem mais famoso, que ficou famoso justamente por ter lutado contra o Superman, o Apocalipse foi criado através de um experimento que buscava desenvolver o ser perfeito e superar a morte. Um cientista alienígena simplesmente jogou seu filho no pior planeta possível, a antiga Krypton, o local onde respirar era letal e repleta de monstros carniceiros. A partir de diversos experimentos e longos anos, ele foi evoluindo ao ponto de se tornar a arma perfeita, adaptando a morte e sendo forte o bastante para brigar com deuses. Literalmente brigar com deuses. Ele encarou um avatar de Darkseid e fez o avatar correr de tanto que ele apanhou. Após o Flashpoint, ele reapareceu e voltou lutando tão forte que seus golpes são capazes de quebrar os braços da Mulher Maravilha. Uma luta breve com o Superman destruiu uma das luas do mundo bizarro,
que na real é um cubo gigante feito de queijo, mas entra aqui na lista também. E um dos feitos que eu mais gosto do personagem é um bem recente, onde as almas do inferno se uniram para cobrir os portões dos locais, e mesmo com a união de todas elas, o vilão que estava lá saiu do local na base do soco. Atualmente o Apocalipse é uma incógnita, ele escapou do inferno mais forte do que nunca e foi contido com muito esforço pelo Superman e sua equipe, mas o Superman não consegue descansar pensando na ideia que ele possa escapar algum dia. E não é por menos que o Superman tem medo. Da primeira vez, foi a luta mais difícil da história do personagem e gerou traumas nele e em toda a sua família de tão insana que foi. E indo agora para o oitavo e último da lista de hoje, Vril Dox é um brilhante cientista do planeta Colo, o mais brilhante da sua raça, contando com um intelecto de nível 12, algo bem acima dos demais da sua espécie que contam com um intelecto médio de nível 8, o que é bem alto, mas o dele consegue ser superior. Buscando por novas conquistas e descobrir mais sobre o universo, ele construiu uma versão de si mesmo programado para pensar que era o original e permanecer em Colo, enquanto ele partia para roubar cidades e conhecimento de planetas. Graças a esse fascínio por novo conhecimento e sequestro de cidades, ele se tornou temido por toda a galáxia e muito provavelmente por todo o universo também. Após a crise nas infinitas terras, ele apareceu em uma nova forma tão poderosa fisicamente quanto inteligente. As suas sondas já eram fortes o bastante para machucar o Homem de Aço, e essas sondas não chegam perto em poder bruto do original. E eu digo isso porque quando o original lutou fisicamente com o personagem, ele não só aguentou seus golpes, como disse que não eram nada e dominou completamente o Superman. No final ele acabou perdendo, mas foi muito mais por não ter capacidade de lidar com o mundo real, por sempre ficar em sua nave contando muito mais com as suas sondas, o que o paralisou completamente. Mais tarde ele também dominou o Superboy e o Krypto, que não são tão fortes quanto o Superman, mas valem a pena comentar. E ainda mais tarde ele se atualizou e atualizou as suas sondas para superarem os kryptonianos, e ele foi lá e venceu o General Zod, sendo o personagem que finaliza o vídeo de hoje. Mas enfim, essa foi a lista de hoje. Se curtiu, deixa o like aí embaixo e comenta para ajudar o canal a continuar crescendo. Manda para aquele seu amigo que não entende nada da DC e muito menos do Superman. Valeu e até a próxima.